Agora eu quero saber qual é a família mais avivada que nós temos nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E enquanto eu estive me preparando para subir nesse altar santo do Senhor e ouvindo a ministração do louvor, a oração, a irmã Lisiane, ela usou uma frase, e foi uma frase muito impactante, porque é aquilo que o Senhor vinha ministrando no meu coração. Ela disse, nós somos a família do Senhor. E isso é muito forte, porque nós somos a família do Senhor. Amém? E eu, como alguém que veio de um lugar distante, para quem não sabe, de Angola, e estando aqui no Brasil, no Maranhão, em São Luís, mas ao mesmo tempo me senti acolhido, ao mesmo tempo me sentindo em casa. Isso só é possível porque nós somos a família do Senhor. Porque na presença do Senhor, Ele supre os pais, as mães, os irmãos e tudo. Nós somos a família do Senhor. E nós estamos nesse culto para fazermos um pré-congresso, uma preparação daquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações durante os 3 dias de congresso. Começará numa quinta-feira à noite, irá na sexta-feira à noite, e termina no sábado. Sábado teremos manhã, até mais ou menos 12:30 a 1h, e aí retornamos 7:30 e iremos até 9:30. Então serão 3 dias de muito avivamento, 3 dias de muito poder. E o tema desse ano é família. E para quem já tem alguns anos aqui na igreja, sabe que quando se escolhe um tema e se coloca como tema do ano, não é uma escolha aleatória. Na verdade, quem escolhe o tema é o próprio Deus. Quantos creem nisso? É tão tremendo que quando existe um tema do ano na igreja, a gente acaba vivendo aquilo nas nossas vidas. No ano da reforma, nós fomos completamente reformados. Quantos creem nisso? No ano do milagre, nós vivemos os milagres do Senhor, sim ou não? No ano da maturidade, nós fomos desafiados pela maturidade no Senhor. E esse ano não vai ser diferente. Esse é o ano da família. E as nossas famílias, elas serão impactadas por esse decreto que saiu do trono de Deus, amém? E o decreto do Senhor para esse ano é que a nossa família, ela seja um canal de Deus para impactar outras famílias, para impactar outras geografias. E eu creio nisso, você crê nisso. E essa palavra vai se cumprir na minha e na sua vida. Se você crê nisso, aplauda ao mais alto possível o nome do Senhor, porque Ele é incrível. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, nessa noite, eu quero falar para você que o Senhor, Ele vai nos visitar com a presença dEle. Na verdade, Ele já está aqui, mas Ele vai manifestar mais e mais a presença dEle sobre as nossas vidas. Porque é para isso que Ele nos chamou, para fazermos parte desse grande plano dEle, que é restaurar as geografias, restaurar as nações. E o tema, família, plano divino. Plano divino também pode ser projeto divino. E eu quero falar que a sua família, ela é um plano divino. E essa família, enquanto plano divino, é um plano que nasceu na eternidade. É um plano que nasceu antes da criação do mundo. Porque Deus, Ele é o Criador do universo. Deus, Ele é Criador de todas as coisas. Deus, Ele é o Criador das estrelas, é o Criador dos anjos.
Mas em algum momento ele desejou criar uma família de homens e mulheres de Deus. Em um momento ele decidiu criar o homem, ele criou Adão e Eva. E falou para eles: multiplicai-vos e enchei a terra. E quando Deus estava criando o homem, Deus estava criando, ampliando a sua família. Deus estava incluindo a humanidade na sua família. E a família de Deus é tremenda, a família de Deus é poderosa, a família de Deus é cheia de graça. Amém? Quando nós olhamos o céu, olhamos o sol, quando nós olhamos a criação de Deus, quando nós ouvimos falar de anjos, do trono de Deus, da glória de Deus, da Shekinah de Deus, o Senhor nos chama a fazermos parte de tudo isso. Então, como plano divino, nós fomos levantados para sermos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E existe uma frase de caminhoneiro que diz: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Você é filho, você é filha do dono do mundo. Amém? E nós temos muita moral. Às vezes nós não temos noção do lugar que nós temos. E Paulo fala: não sabeis vós que sois semideuses? Se nós somos filhos de Deus, então nós somos Deus em miniatura. E a Bíblia nos chama de semideuses. Então existem muitos benefícios da gente fazer parte da família de Deus. E esse plano divino é um plano que tem começo, teve começo, tem meio, e esse plano não terá fim. E Deus te chama a fazer parte desse plano, um plano que não terá fim, um plano que durará para todo o sempre. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Mas nós sabemos que esse plano de bênção, esse plano de transformação, esse plano de sobrenatural, esse plano de mudança que o Senhor tem para mim, para você e para as famílias, é um plano que tem sido muito cobiçado, é um plano que tem se levantado muitos obstáculos para impedir com que ocorra como deve ser. E como nós sabemos, através do pecado, a família que o Senhor levantou para ser bênção para as nações foi corrompida, Adão e Eva. E através do pecado, nós temos visto famílias e famílias sendo corrompidas pelo pecado. Famílias e famílias saindo do propósito divino. Famílias e famílias saindo desse plano que o Senhor projetou desde a eternidade. E hoje nós vivemos em um contexto muito sério, em um contexto que antecipa a manifestação do espírito do anticristo. E em Mateus 24, o Senhor Jesus, Ele estava dando os sinais dos últimos tempos. E Ele foi falando os sinais, mas por último, Ele disse que o abominável da congregação, ele iria se manifestar por fim. Depois de todos os sinais, teria o último, que é a manifestação do espírito do anticristo. E o anticristo é aquele que é contra Cristo. O anticristo é aquele que tenta, sem sucesso, e nunca terá sucesso, ficar no lugar de Cristo. E como diz também a palavra em Ezequiel, ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Hoje ele é um anjo caído, mas mesmo assim, ele continua enganando a muitos, inclusive famílias. E a Bíblia fala que o espírito do anticristo já existe na terra há mais de 2000 anos. Ele já existe.
Nós vamos encontrar isso no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 3. Mas a Bíblia fala que haveria um momento onde, além de existir, esse Espírito iria se manifestar. E quando ele se manifesta, ele aparece em corpo e alma, ele aparece com carne, ele aparece como um de nós, ele aparece como um homem. Mas antes da manifestação do anticristo, ele está preparando o terreno, ele está preparando as pessoas, ele está preparando um sistema que fale a linguagem dele, um sistema que viva de acordo com os princípios dele, um sistema que esteja preparado para aplaudi-lo quando ele se manifestar. E nós não temos dúvidas que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Quando nós lemos a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, Paulo vai falando para Timóteo também os sinais dos últimos tempos. E se nós olharmos ao nosso derredor, nós vamos ver que todos os sinais dos últimos tempos estão acontecendo. E como nós somos a geração, como nós somos o povo do último tempo, nós também somos a geração aonde se prepara o sistema para a manifestação do anticristo. O problema é que esse sistema que se prepara para a manifestação do anticristo, ele alcança também as famílias. E como resultado disso, nós temos visto que nos últimos anos, as famílias elas têm cada vez mais se desfigurado. As famílias, elas têm perdido a essência. As famílias, elas têm perdido o seu lugar. As famílias, cada vez mais, elas têm sido atacadas. Quando nós olhamos ao nosso derredor, nós vemos que muitos lares hoje, o pai não conhece o seu lugar. A mãe não sabe qual é o seu lugar. Na verdade, é isso que a sociedade prega. Uma família onde ninguém sabe o que é, onde o pai não é referência para o filho, onde a mãe não é referência para o filho. Uma família onde os filhos não são educados pelos pais, mas são educados pelas redes sociais. Uma sociedade onde o inimigo tem tirado os pais de dentro da casa e a televisão, a internet tem educado os lares. Famílias onde é formada de pai e pai, mãe e mãe. Temos vivido a sociedade onde o feminismo tem crescido cada vez mais. O homossexualismo tem crescido cada vez mais. Onde o índice de divórcio em alguns países é acima de 50%. Famílias, casais que entram em uma aliança sem compromisso, que se separam por qualquer coisa, se separam por besteira. E nós estamos vivendo nesse contexto. E quando você se levanta e faz, por exemplo, o que nós estamos fazendo, nós temos uma blusa, e nessa blusa nós temos uma arte. O nome é família. E nessa arte nós colocamos o pai, a mãe, o filho e a filha. Na nossa sociedade, quando nós defendemos uma família formada por pai, mãe e filhos, nós somos atacados. Nós somos chamados de arcaicos, tradicionais. A nossa sociedade hoje está completamente aberta a famílias depravadas, estruturas completamente depravadas. Mas eu quero falar para você, que você é cura para essa sociedade. Você é resposta de Deus para as nações, amém? Eu quero falar para você, que Deus, Ele continua no controle. Eu quero falar para você, que você faz parte do plano de Deus, amém? E no plano de Deus existe uma família, por isso nós fazemos parte da família de Deus. E por mais que esteja confuso
os nossos dias, por mais que estejam confuso o sistema, enfim, eu quero falar para você que Deus não perde o controle. Deus continua no controle de todas as coisas. E nós temos um exemplo tremendo, que é o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel é uma nação, é a única nação que sobreviveu na história até os dias de hoje. Se a gente fala do Brasil, o Brasil foi formado por várias nações. Se a gente fala de qualquer nação no mundo, ela não é genuína. Mas quando nós falamos da nação de Israel, ela continua sendo formada pelos 12 filhos de Jacó. Porque Deus, Ele tem poder suficiente para guardar uma nação e fazer com que ela sobreviva ao longo dos anos. Porque Ele é incrível. Você pode aplaudir esse Deus? Se puder aumentar um pouquinho o meu retorno, eu agradeço. Aumente só um pouquinho o meu retorno. E esse Deus que é poderoso para guardar uma nação e fazê-la sobreviver na história, Ele é Deus poderoso para guardar um plano e fazer com que esse plano sobreviva ao sistema do anticristo, que esse plano vença o sistema do anticristo. E como você faz parte desse plano, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? O plano não vai te consumir, o sistema não vai te consumir, aliás. O sistema não vai te corromper. Você está aqui porque você foi escolhido pelo Altíssimo, amém? A palavra do Senhor fala, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. E não foi você que escolheu o Senhor, mas Ele te escolheu para você fazer parte da família dEle. E essa família, ela irá resistir nessa terra, ela será a resposta de Deus nessa terra, ela irá continuar defendendo o plano divino, os princípios do reino de Deus, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós não iremos perder, porque o nosso general, ele nunca perdeu uma batalha. A família de Deus é uma família que ela é regenerada. E nessa noite, estamos falando sobre regeneração. Regeneração é esse processo de nascer de novo. E a Bíblia fala que nós fomos arrancados das trevas e atraídos para a maravilhosa luz. Existe o plano divino. E existe o sistema do anticristo. Durante anos das nossas vidas, nós estávamos presos ao sistema do anticristo. Mas o Senhor nos viu no pecado onde nós estávamos. O Senhor estendeu a sua mão e o Senhor nos trouxe para o reino da luz. Amém? E se você está aqui nessa noite, ainda não aceitou o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, você que tem sofrido os golpes desse sistema, você que tem sofrido nas mãos do inferno, do inimigo, eu quero te falar que nessa noite o Senhor vai te libertar. O Senhor vai te tirar das trevas e vai te atrair para a sua maravilhosa luz. Queridos, e nesse processo de mudança, quando nós saímos do império das trevas e entramos no reino de Deus, nós estamos passando por um novo nascimento. E quero que você abra a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E por conta do tempo farei a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não for regenerado, aquele que não passar pelo novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. E diante desses dois sistemas, o sistema da perdição e o sistema da salvação, o Senhor tem separado aqueles que farão parte desse plano de salvação. O Senhor tem separado aqueles que farão parte desse plano de eternidade. Mas existe uma condição para fazer parte do plano de eternidade. E essa condição se chama regeneração. E Nicodemos queria saber o que ele deveria fazer para entrar no reino de Deus. E quando nós fazemos parte da família de Deus, nós estamos no reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo. E Nicodemos, tamanho homem, como é que eu vou nascer de novo? Será que eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe? Mas não era necessário Nicodemos entrar no ventre da mãe. Era necessário apenas ele permitir a entrada de Jesus em seu coração. E Jesus fazia a mudança no seu coração. Queridos, eu quero trazer o entendimento de algo. Quando nós nascemos, crescemos, nós aprendemos muitas coisas. Só que muitas dessas coisas nós aprendemos de forma errada. Porque nós nascemos muitas vezes em um lar que não é cristão. Nós nascemos em um sistema que não é o do reino de Deus. Mas em algum momento das nossas vidas a salvação nos alcança. E nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Você que em algum momento da sua vida a salvação te alcançou. Você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero que você dê um forte aplauso ao Senhor, agradecendo a Ele, pelo amor dEle, pela salvação dEle na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Obrigado. Só que até a gente tomar essa decisão, a gente já aprendeu muita coisa errada. Aí nós entramos no reino de Deus e nós somos novas criaturas. E no reino de Deus, se alguém quiser ser o maior, tem que ser o menor. Se alguém quiser ser o mais forte de todos, ele terá que servir a todos. No reino de Deus, se alguém quiser ter a sua vida, terá que perder. No reino de Deus, se alguém quiser ganhar, terá que dar. No reino de Deus, o sistema é completamente diferente do que o sistema mundano. E quando nós somos novas criaturas, nós entramos no reino de Deus, os valores do reino de Deus são completamente diferentes, e nós começamos a aprender tudo de novo. Aquilo que nós aprendemos de um jeito errado, nós começamos a aprender do jeito certo. Aquilo que nós aprendemos mentindo, nós começamos a aprender com a verdade. Aquilo que nós aprendemos resolvendo através do grito, nós começamos a aprender a resolver através da paciência, da longanimidade e da benignidade. No reino de Deus, o sistema é completamente diferente. Os valores são diferentes. E na medida que nós vamos aprendendo esses valores, nós vamos crescendo, 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 amadurecendo na presença do Senhor. Você pode dizer amém? Por isso é que se fala de um novo nascimento. Um sistema onde nós teremos que aprender tudo de novo. Nós teremos que aprender as coisas corretas. Porque no sistema antigo, que é o império das trevas, nós aprendemos da forma errada. Então era necessário que Nicodemos nascesse de novo. E fosse necessário que nós nascêssemos de novo. Para fazer parte do reino de Deus, nós precisamos passar pelo processo da regeneração. Você pode dizer amém? E esse processo da regeneração é a saída do império das trevas para o reino da luz. E eu quero falar também nessa noite que a regeneração, o novo nascimento, ele não acontece na vida do cristão
uma única vez. A regeneração é um processo. Na presença do Senhor, nós vamos sendo regenerados de glória, em nome de Jesus. E então, o que é necessário para que a gente passe pelo processo da regeneração? Para isso, ainda no livro de João que nós abrimos, eu quero te convidar a abrir o capítulo 15, João capítulo 15, a partir do versículo 3. O que é necessário para que eu entre nessa regeneração, para que eu seja renovado, para que a minha vida seja renovada, para que a minha vida seja transformada? Em João capítulo 15, no versículo 3, a Bíblia fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E a palavra de Deus é aquilo que nos lava. A palavra de Deus é aquilo que tira as nossas manchas. A palavra de Deus é aquilo que penetra dentro de nós como espadas de dois gumes. E tudo que está errado em nós, tudo que faz parte do sistema de pecado, do sistema mundano, a palavra de Deus entra em nós e arranca de nós. Por isso, nesse processo de regeneração, é necessário que a gente se volte para a palavra de Deus. Porque como Jesus falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pelas palavras que eu tenho falado a vocês. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus entra em nós, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus se torna uma lâmpada que ilumina a nossa alma, o nosso espírito, nos mostrando o que está errado, nos mostrando aonde nós precisamos mudar. Nesse processo de regeneração, é necessário que a gente conheça o pai dessa família. É necessário que a gente conheça o coração do pai dessa família. E o pai dessa grande família é o nosso Deus. E havia um tempo na minha vida, onde, tocado pelo Espírito Santo, eu chorava a Deus e dizia: Senhor, me revela o seu coração. Senhor, eu quero conhecer o seu coração. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Me mostre a tua vontade. E o Espírito Santo, na sua doçura, respondeu para mim: se você quer conhecer o meu coração, leia a minha palavra. E naquele dia eu aprendi que o coração de Deus está escondido na palavra dele. Você pode aplaudir esse Deus tremendo? Glória a Deus. Por isso o salmista Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Da mesma forma que nós podemos colocar a palavra de Deus em nossos corações, nós podemos descobrir o coração de Deus na palavra. Aqui nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Aqui nós entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aqui nós entendemos o que nós precisamos melhorar para sermos filhos ou filhas melhores para Ele. Nós precisamos todos os dias querer agradar o nosso Abba, o nosso Pai, que nos ama tanto, que por amor de nós se entregou em uma cruz. E como Ele nos ama, é necessário que a gente também o ama. E Jesus uma vez Ele disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? E ainda em João ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E quando nós temos a necessidade de demonstrar o nosso amor por Deus, é necessário que a gente viva os mandamentos dele, porque a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. A palavra dele nos diz o que nós devemos fazer, e a palavra dele nos diz o que está errado dentro de nós. E é necessário que a gente tenha o costume de meditar na palavra dele dia e noite. E enquanto família, nós meditamos na palavra do Senhor, a nossa casa ela é regenerada por essa palavra. A nossa casa ela é
lavada por essa palavra, porque como Jesus declarou, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. E quando, como família, nós meditamos nessa palavra, a nossa família é lavada, regenerada de glória em glória. E é isso que Deus quer fazer com a sua casa, com a sua família, porque a sua família é resposta de Deus, é cura de Deus para essa nação, para essa cidade, para esse bairro, para essa igreja, para os teus vizinhos. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos viver isso. Mas uma outra coisa, nós vamos aprender com Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. No versículo 23. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Nós vamos aprender que não é apenas necessário que a gente tenha contato com a palavra, mas o mais necessário ainda é que a gente esteja disposto a ser transformado, a ser regenerado por essa palavra. E Tiago 1, versículo 23, ele fala: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Queridos, se nós temos contato com a palavra, nós ouvimos a palavra, mas não praticamos essa palavra, nós somos como homens que se olham no espelho, e quando se vão, esquecem da imagem que viram. O Senhor mostra os nossos defeitos, o Senhor mostra aonde nós estamos errando, mas a gente acaba endurecendo o nosso coração, não querendo a mudança. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós devemos ir ao encontro dela desarmados. Quando nós vamos na presença de Deus, ouvindo a ministração da palavra de Deus, nós não podemos endurecer os nossos corações. Porque quando Adão e Eva pecaram, o Senhor apareceu diante deles, perguntou: Adão, o que você fez? Adão disse: foi a Eva. Eva disse que foi a serpente. Em nenhum momento eles reconheceram aonde eles estavam errando. Eles apenas colocaram os seus erros uns nos outros. E quando nós não estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, nós somos como um homem que contempla a sua imagem no espelho. Por isso, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós devemos nos desarmar, nós devemos quebrar toda a resistência, nós devemos quebrar o nosso eu, quebrar todas as nossas vontades, quebrar o nosso jeito. Não existe crente, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim. Mas nós devemos abrir os nossos corações e permitir que essa palavra entre em nossos corações. E só assim haverá regeneração nas nossas vidas e nas nossas famílias. Você pode dizer amém? E quando nós somos desarmados, rendidos e abertos a essa palavra, nós entramos em um processo de regeneração ainda mais profundo. E nesse processo de regeneração, nós recebemos a essência de Deus. Quando nós passamos pelo processo de regeneração, pela palavra de Deus, essa palavra de Deus, como eu falei, nela está escondido o coração de Deus. E quando nós temos o contato com ela, e quando essa palavra transforma as nossas vidas, o nosso coração se torna um com o coração de Deus. Você pode dizer amém? Porque Jesus uma vez disse: eu e o Pai somos um. E ele falou: assim como eu e o Pai somos um, eu sou um com vocês, falando para os discípulos. E quando o nosso coração tem prazer em fazer a vontade do Senhor, quando o nosso coração tem prazer em meditar na palavra do Senhor, quando o nosso coração tem prazer em ser transformado por essa palavra, nós começamos a amar o que o Senhor ama, nós começamos a abominar o que o Senhor abomina,
nós começamos a fazer como Jesus faria, nós começamos a agir como Jesus agiria, nós começamos a falar como Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus, amar como Jesus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que eu e você sejamos iguais a Ele. E o processo para termos a essência de Jesus é meditando nessa palavra que regenera as nossas almas e o nosso espírito. Abra comigo em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 12. 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 12. A palavra do Senhor fala: então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E outro benefício que eu quero compartilhar com você nessa noite, de sermos regenerados por essa palavra, é que quando nós somos regenerados pela palavra de Deus, nós nos tornamos anfitriãos para recebermos a presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Amém? E esse texto de Obed-edom fala de um homem em Israel que abriu as portas da sua casa para receber a arca da aliança na sua casa. E como nós sabemos, a arca da aliança representa a presença de Deus. Então, ao abrir a sua casa para receber a arca da aliança, Obed-edom estava abrindo a sua casa para receber a presença de Deus. E quando Deus vem nas nossas vidas, Ele não vem só, Ele vem com glória, Ele vem com poder, Ele vem com milagre, Ele vem com maravilhas, Ele vem com prosperidade, Ele vem com bênção, Ele vem com cura, Ele vem com restauração, Ele vem com transformação, Ele vem com proteção, Ele vem com salvação. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. E nesse processo de regeneração, nós tornamos as nossas vidas, nós tornamos as nossas famílias preparadas para receber a manifestação da glória de Deus. Nós somos bons anfitriãos da presença de Deus, porque Deus, Ele não habita em um lugar sujo, em um lugar impuro. Ele não habita em um lugar onde se vive o sistema mundano, mas Ele tem prazer de habitar em um lugar onde Ele é o Rei, como nós fomos ministrados na palavra da oferta. E quando Deus é o Rei, Ele manda. E quando Deus manda, nós obedecemos. E nós seguimos os seus mandamentos. E quando Ele entra em um lugar onde Ele é Rei, Ele tem prazer de fazer com que a vontade dEle se cumpra naquele lugar. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo vem, senão, para roubar, matar e destruir. Quando a Bíblia usa a expressão senão, a Bíblia está dizendo, o diabo não sabe fazer outra coisa, senão roubar, matar e destruir. Mas o texto continua dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando o Senhor se manifesta nas nossas vidas, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Ele vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quando nós preparamos os nossos corações, quando nós preparamos a nossa casa para receber a presença de Deus, a cura do Senhor nos alcança, a salvação do Senhor nos alcança, a proteção do Senhor nos alcança. Amém? Queridos, é necessário também que a gente entenda que existem níveis de regeneração. E para isso, quero que você abra a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, versículo 20. Marcos, capítulo 4, versículo 20. Marcos, capítulo 4, versículo 20. Fala assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto,
a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que se deixam transformar por essa palavra, aqueles que se deixam impactar por essa palavra, eles frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. O que é interessante nessa palavra é que uma semente está sendo lançada e existe uma preparação para aquela terra. Dependendo do tipo de terra, podem faltar algumas substâncias para aquela semente. E essa semente, ela não multiplica em todo o seu potencial. Essa semente, ela multiplica, mas ela multiplica apenas a 30 por um. Algumas terras, elas são melhores, elas estão melhores. E quando as sementes são lançadas, elas multiplicam mais. Elas rendem a 60 por um. Mas existem terras que estão 100% preparadas, completamente preparadas. E a semente que é lançada nesse lugar, ela frutifica a 100 por um. Quando o Senhor vem nas nossas vidas, Ele vem para trazer cura, restauração, mudança, salvação, proteção. Mas existe uma diferença. O quanto eu permito que o Senhor transforme a minha vida. O quanto eu permito que o Senhor haja na minha vida. O quanto eu permito que o Senhor mude, atue na minha vida e na minha casa. Porque dependendo do quanto eu permitir, as bênçãos do Senhor irão me alcançar apenas a 30 por um. Eu posso estar recebendo a presença de Deus, eu posso estar com a arca de Deus, mas eu posso estar recebendo bênçãos apenas a 30 por um. Porque o processo de regeneração é um processo contínuo. E nesse processo de regeneração, o Senhor olha para os nossos corações, Ele olha para as nossas famílias e Ele vê tudo aquilo que ainda está errado. E nós sabemos o que está errado nas nossas vidas. A questão é o quanto nós temos permitido que o Senhor arranque de nós aquilo que está errado. Quanto nós temos permitido que o Senhor arranque da nossa casa aquilo que está errado. Às vezes nós permitimos em algumas coisas e em outras não. E na hora de vivermos as bênçãos do Senhor, nós iremos viver em porções limitadas, somente mediante aquilo que nós temos permitido que o Senhor faça nas nossas vidas. Mas quando nós abrimos completamente os nossos corações, quando nós nos rendemos completamente a Ele, quando nós permitimos que todas as áreas das nossas vidas sejam alcançadas por Ele, aí se cumpre a palavra: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Uma vida em abundância é uma vida onde a nossa semente, ela frutifica a 100 por um. Uma vida onde as bênçãos do Senhor nos alcançam a 100 por um. Onde a saúde do Senhor nos alcançam a 100 por um. A proteção do Senhor nos alcançam a 100 por um. E se você quer a abundância do Senhor nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Isso acontece quando a gente permite. O quanto a gente permite Ele mudar as nossas vidas. E a questão é, o quanto você tem permitido Ele entrar na sua casa? O quanto você tem permitido Ele mudar a sua vida? O quanto você tem permitido Ele regenerar a sua vida? Ele quer regenerar você completamente. Ele quer te lavar da cabeça os pés. Ele quer transformar a sua família completamente. Ele quer que a semente dele na sua direção frutifique a 100 por um. Mas é necessário que a gente se desarme. É necessário que a gente abra mão dos nossos argumentos, das nossas razões. É necessário que a gente se renda completamente a Ele e permita que Ele entre e faça a vontade dEle nas nossas vidas. E quando a vontade dEle se cumpre nas nossas vidas, quando as nossas doenças são tiradas, os nossos defeitos são tirados, as nossas mazelas são tiradas, aí sim, Ele nos fala: vai, aquilo que eu fiz na sua vida, faça na vida de outra. Aquilo que eu fiz na sua família, faça na família de outro.
Porque Ele tem nos levantado, Ele tem nos chamado, Ele tem nos lavado, Ele tem nos curado, para que a gente seja cura para as nações, para que a gente possa impactar as famílias, para que a gente possa levar transformação às famílias. Tudo que Ele fala é: ide e seja minha testemunha. Ser testemunhas de Deus é falar: olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que Ele fez na minha família. Se Ele fez isso na minha família, Ele vai fazer na sua. E quando nós temos esse testemunho para contar, as nações olham, as pessoas olham e falam: verdadeiramente, Ele tem um Deus incrível. Você pode aplaudir esse Deus incrível? Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Esse é o plano de Deus para a sua casa, para a sua família. Esse é o plano de Deus, que você continue fazendo parte dessa família e que você seja canal de Deus para abençoar outras famílias. Mas a questão é: o quanto eu tenho permitido que essa palavra entre em meu coração? O quanto eu tenho permitido que essa palavra regenere o meu coração? Que nessa mão de todos os atrapalhos, que nessa noite você possa se render a essa palavra, se entregar a ela, se permitir ser transformado, para que muitas outras vidas sejam curadas e transformadas. Nós temos um Deus tremendo, um Deus que é cura, que é salvação, que é restauração. E é o Deus que tem todo o poder para se manifestar na sua vida e trazer resposta para tudo aquilo que você tem buscado uma resposta. Eu quero falar para você que o Senhor, Ele conhece as suas dores, as suas lágrimas, e Ele está aqui para entrar na sua vida de um modo diferente, para impactar a sua família de um modo diferente e regenerar completamente a sua casa. Você crê nisso? Às vezes apenas você é crente na sua casa, mas Deus, Ele começa de um para levantar uma multidão. Que através da sua vida, você decida impactar a sua família. Que você decida que a regeneração entre na sua casa. E que toda a sua casa se renda a Ele, dobre os joelhos e diga que só Ele é Deus. Que nessa noite você possa olhar para a sua vida e ver todas as áreas que precisam ser regeneradas. Como o próprio Jesus falou: vocês são lavados pelas palavras que saem de mim. E quais são as áreas da sua vida, da sua família, que precisam ser lavadas pelas águas que fluem do trono de Deus? Eu quero te falar que não há nada impossível para Ele. Nessa noite eu te convido a se colocar de pé. Se coloque de pé nessa noite. Eu te convido a fechar os teus olhos. Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu não sei o que está morto na sua família. O que está dando errado. O que não está fluindo. O que está paralisado, estéril. Eu quero falar para você que você está na casa do Deus Altíssimo. Eu quero falar para você que você está fazendo parte da família do Deus Altíssimo. O Deus que tem resposta para todas as perguntas. O Deus que tem cura para todas as doenças. O Deus que arranca toda pedra. Se você tem tropeçado no mesmo pecado, esse Deus tem poder de te fazer levantar e nunca mais olhar para trás. O que é que precisa das águas do Senhor na sua vida? Eu te convido a apresentar agora diante do Senhor. Porque o Senhor irá te visitar, irá visitar a sua casa com um novo tempo. Assim como Ele fez na casa de Obed-Edom. Ele vai alcançar a sua casa, Ele vai alcançar a sua família em um processo de regeneração. Em um processo de regeneração. Abra os seus lábios nessa noite e seja tocado por Ele.
Sinta o toque dEle. Sinta o toque dEle. Ele está aqui. Ele está aqui. Não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível para Ele. Ele vai entrar na sua vida nessa noite. Ele vai regenerar a sua vida. Ele vai regenerar a sua família. A partir de agora. A partir de agora. Sinta o toque dEle. As águas do trono dEle. Ele é incrível. Ele é incrível. Espírito Santo de Deus, libera as águas do teu trono, Senhor. Libera as águas do teu trono sobre a sua igreja. Meu Deus é incrível, move as montanhas, guarda-me no vale. Levante as suas mãos onde você está. Levante as suas mãos. Meu Deus é incrível. Levante as suas mãos. Invoque a Ele. Clame a Ele. Clame a Ele. Espírito Santo, traga a vida, Senhor. Aquilo que está morto, que venha a vida. Que venha a vida. Que venha a vida. Pai, que venha a cura, Senhor. Que venha a regeneração. Que venha a regeneração. 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 Entra, Senhor. Meu Pai, todas as causas impossíveis sejam tocadas, sejam alcançadas. Oh, apresente a Ele, apresente a Ele as suas causas. Seja lavado, seja tocado. Meu Deus é incrível, oh, Senhor, lava-nos, Deus, lava-nos, Senhor, arranca, Deus, tudo que não é teu, na nossa casa, na nossa família, Deus, Tu és incrível, Deus, Ele é incrível, adore a Ele, entregue a Ele, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Meu Deus é incrível. Você que fala em línguas. Você que fala em línguas. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios. Seja regenerado. Seja regenerado. Águas do trono. Águas do trono. Poderoso. Famílias regeneradas. Famílias regeneradas. Famílias regeneradas. É santo, é santo, incrível. Um novo tempo sobre a sua vida. Incrível. Um novo tempo sobre a sua vida. Um novo tempo sobre a sua vida. É grande, é grande, incrível. Adore, 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 adore. O libertador. Adore a Ele. Libertador. Você que conhece esse louvor. Incrível. Você que conhece esse louvor. Incrível. Meu Deus, é incrível. Provedor. Provedor. Aleluia. Provedor. Provedor. É incrível. Adore, adore, adore. Incrível. Ele é protetor. Protetor. Protetor, protetor, incrível, incrível, meu Deus é incrível. Declare isso mais alto que você puder. Move as montanhas, guarda-me Só o no refrão, só o refrão, vale. por favor. Só o refrão. Meu Deus é incrível. Meu Deus é incrível. Declare isso mais forte que você puder. Incrível. O mais alto que você puder. Incrível. O mais alto que você puder. Declare. Incrível. Meu Deus é incrível. E enquanto você declara, incrível. sinta o toque dele. Incrível. Sinta as águas dele. Sinta ele entrando na sua casa. Veja ele entrando, ele tocando, ele regenerando. Tu és incrível, Deus.
és incrível, Tu és incrível. incrível, meu Deus é incrível. Aleluia. Aleluia. Ele é incrível. Aleluia. Ainda de olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Repita comigo. Senhor Jesus, entra na minha vida todos os dias e regenera o meu coração. Eu quero nascer de novo todos os dias. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ainda de olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, quero te convidar a levantar sua mão onde você está.